Olá, está no ar o Memórias do Poder Legislativo, programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos Francisco Campos Tito, que foi deputado pelo PT na Assembleia Legislativa. Seu mandato foi marcado pelo combate às desigualdades sociais, sobretudo no campo. Bem-vindo aqui ao nosso Memórias do Poder Legislativo, deputado Tito. A sua participação, a sua presença aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual representou exatamente quais avanços para Sumaré, que é o seu município, lá o senhor reside já há tanto tempo? Eu fui eleito por Sumaré e nós não tínhamos tido ainda um deputado com tempo maior de mandato. Nós tivemos um deputado eleito, o primeiro deputado eleito na nossa cidade. Ele teve um mandato de 45 dias naquela passagem, né, de um mandato para o outro. E depois eu eleito com um mandato um pouco mais longo. Eu fui eleito e passei pela Assembleia Legislativa por 2 anos e 3 meses. Eu disputei a eleição, fui suplente e depois assumi no segundo já mandato do tempo dos 4 anos aí de mandato. E tive a felicidade de passar pela Assembleia Legislativa e assumir a coordenação da comissão da reforma agrária, da frente parlamentar da reforma agrária, a frente parlamentar da segurança alimentar e participei, fui membro efetivo da comissão de finanças da Assembleia e estive também presente como membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos. E como coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Agrária, eu pude acompanhar mais de perto, no estado de São Paulo, a situação dos assentamentos do nosso estado, a situação dos acampados do nosso estado e da luta pela terra no nosso estado. Isso, o mandato me possibilitou ajudar, acompanhar essa tarefa de poder mediar conflitos no campo, dialogar com o INCRA, dialogar com os assentamentos, dialogar com a Secretaria de Segurança, quando nós tínhamos problemas de conflito, de despejo, de reintegração de posse. Então, estive muito presente nesse período do meu mandato, nessas lutas sociais específicas, que é a luta pela terra. Depois, numa outra frente parlamentar, que é a da segurança alimentar, nós fizemos várias atividades nesse sentido, buscando dialogar com a sociedade, buscando trazer informação, dados importantes sobre a necessidade de debatermos a questão do agrotóxico no campo, que envenena a comida da população e traz grandes problemas na área da saúde. Nós somos hoje, o Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxico do mundo e ainda nós utilizamos no Brasil em torno de 300, 400 tipos de venenos, tipos de agrotóxicos que já são proibidos no mundo inteiro. Mas ainda nós continuamos a fazer uso desse agrotóxico. Então foi um trabalho bastante intenso nessa área, de discussão, de trabalho mesmo com dados, com informação, com plenárias, com discussão sobre essa questão importante que nós temos que vencer e diminuir efetivamente o uso de agrotóxico na produção de comida no nosso estado, no nosso país. O senhor citou o termo intenso, no sentido de trabalho intenso, muita coisa a ser feita nesses 2 campos, da reforma agrária e da questão da segurança alimentar, num mandato praticamente pela metade. O senhor destacou que entrou aqui na suplência, foram 2 anos e 3 meses, quando o mandato cheio é de 4 anos. Deu tempo de desenvolver o que o senhor gostaria de ter desenvolvido naquele período?
Claro que ainda nós temos muito que trabalhar e fazer, porque a reforma agrária ainda é uma tarefa de todos nós, de continuarmos firmes na luta. Nós assentamos muito pouca gente nesses últimos anos, nós tivemos vários problemas de falta de recurso nessa área, de investimentos dos governos para essa área, mas também tivemos avanços na produção de alimento e avanços em programas do governo federal que viabilizou a comercialização de produtos, sobretudo de pequenos agricultores e de assentamentos no estado de São Paulo. Nesse sentido, eu entendo que o mandato fez presente nessas lutas, debatendo essas questões e ajudando a fazer com que os assentamentos buscassem mais recurso e viabilizassem a venda da produção no campo. Porque um grande desafio é chegar na terra. Depois que chegou na terra, é produzir. E depois fazer comercialização desse produto que eles vão produzindo. Porque nós temos dificuldades em cidades pequenas, terras distantes, às vezes, da própria sede do município. Então, é um grande desafio que ainda temos muito o que fazer. Mas, como deputado, eu me senti bastante realizado em poder me aproximar cada vez mais desses desafios e fazer alguma coisa enquanto parlamentar. Até porque eu acho que esse desafio da reforma agrária, da luta pela terra no nosso estado, é um papel importante do parlamento, do estado, se envolver nessa causa, porque essa causa ela faz justiça e essa causa ajuda a população ter na sua mesa uma alimentação mais sadia. O senhor falou dessa dificuldade de recursos, quando falta dinheiro o trabalho fica muito mais desafiador. E hoje, em tempos bicudos, com cobertor curto para todo mundo, em todas as áreas a gente ouve falar, temos que usar a criatividade para poder superar essas limitações de recursos. Nessas duas áreas especificamente, da reforma agrária e da segurança alimentar, é mais difícil usar a criatividade para enfrentar os problemas? O que o senhor acha desse ponto? Eu acho que a criatividade, ela às vezes é bastante consequência das dificuldades também, né? Porque você tem que sempre estar se reinventando para poder enfrentar os desafios que vêm pela frente. E nós estamos vivendo um momento bastante complicado. Nós temos uma crise social, uma crise econômica, uma crise política no nosso país, um corte drástico nos investimentos, sobretudo para o pequeno produtor, um desmonte, né? Um desmonte da estrutura que tínhamos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto, o INCRA praticamente extinto, e o INCRA é o órgão responsável direto por fazer reforma agrária no nosso país. Então nós temos grandes dificuldades e aí haja criatividade. Eu acho que a população é criativa, mas precisa efetivamente, dentro da sua capacidade de criatividade, contar com recursos e investimentos públicos para que essa questão avance efetivamente. O senhor é formado em filosofia, o senhor deu aulas de filosofia, hoje já não dá mais aulas, está aposentado como professor, mas e também tem formação em teologia. Essas duas áreas fundamentais para o pensamento crítico foram o caminho para a atuação junto aos movimentos sociais? Sim, eu fiz filosofia na década de 80 e fiz filosofia na década de 80. Eu fazia as duas coisas juntas no Seminário dos Capuchinhos, aqui em Sumaré, e nós vivemos um momento muito privilegiado na década de 80, 90, por conta de uma efervescência dos movimentos sociais no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina. A gente estávamos saindo da ditadura militar e a teologia da libertação, e não só a teologia da libertação, mas também a filosofia da libertação, que Henrique Duce, um filósofo latino-americano, trouxe como reflexão na época,
E isso fundamentou, isso animou, isso fortaleceu o nosso engajamento, ainda muito jovem, nessas lutas sociais, não só na nossa cidade, onde nós vivíamos e estudávamos, mas também na América Latina como um todo. Eu tive a oportunidade de viajar em alguns países da América Latina, de conhecer lutas de outros países da América Latina nesse período muito fértil da nossa história brasileira e latino-americana. Então, eu acho que a filosofia, sem dúvida nenhuma, ela nos ajudou a entender um pouco essa realidade que vivíamos e a necessidade de reaçarmos as mangas e irmos para a luta. As comunidades eclesiais de base, na época, eram um instrumento fantástico de encontro com a população, de discussão com a população dos problemas sociais enfrentados. E uma das coisas que me levou, logo de início, na década de 80, a se envolver com a questão da terra, foi o desemprego que nós vivíamos no Brasil, né? Eu vivia numa região metropolitana de Campinas, onde o desemprego era uma coisa assustadora. E é uma região que hospedou os migrantes da zona rural, do êxodo rural, por conta do Brasil não ter uma política pública para a zona rural e os intempéries da própria natureza que ajudou, casando com um desmando, né, falta de um programa para a agricultura brasileira, um crescimento violento de acumulação de terras na mão do latifúndio a partir de 64. E aí nós vivíamos uma realidade junto a essa população de desemprego muito grande. E o que fazer? Uma das alternativas era organizar essa população e encontrar um caminho de voltar de onde vieram, que era da zona rural. E aí nós iniciamos ali no município de Sumaré uma luta pela reforma agrária. Um dos primeiros assentamentos no estado de São Paulo foi na nossa cidade e organizado junto com a gente ali nas comunidades eclesiais de base. E hoje nós temos no nosso município 3 assentamentos, né, que são frutos deste período da década de 80 e dessa necessidade de enfrentar a questão da luta pela reforma agrária. E na época, como estudante de teologia, militante da Igreja Católica, nós tínhamos uma instituição que hoje, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, nós fizemos a apresentação, o lançamento de um caderno, de um livro que registra os conflitos no campo desde 1985 pela CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, uma linha da CNBB de pastoral. E era a partir daí que nós começamos a organizar essa luta e que depois, mais adiante, chega em São Paulo, sobretudo, já era organizado no sul do país, vem para São Paulo o MST. E o MST assume, então, essa tarefa específica de organização dos trabalhadores sem terra para fortalecer a luta pela reforma agrária, e a CPT, desde então, vem junto no apoio a esse trabalho, a essa luta. Os pensadores, os críticos, aqueles que defendem as suas teses de alguma maneira, sempre falam em tripé, os 3 elementos que funcionam de sustentação para aquelas bandeiras que são apresentadas. O senhor tem a filosofia, tem a teologia. Qual seria o terceiro aspecto que o senhor colocaria como sendo o complemento desse tripé para as suas bandeiras, a reforma agrária e a segurança alimentar? Olha, a teologia nos inspira pela fé. Eu acho que é uma leitura dos evangelhos, numa perspectiva de mudança de sociedade. Eu acho que o capitalismo, ele tromba frontalmente com aquilo que nós entendemos na teologia, né? Só lembrando um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí, com os elementos das leituras da sociologia do momento, com a própria filosofia, nós começamos a fazer uma leitura, um resgate da leitura do Evangelho nessa perspectiva de libertação. Não é possível
Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, e ter vida significa ter casa, ter vida significa ter emprego, ter vida significa ter educação, né? E aí nós éramos motivados pela fé, pela leitura do Evangelho, numa perspectiva de transformação social. E a filosofia, ela recoloca sempre a mesma questão antiga, quem sou eu nesse mundo, de onde vim, para onde vou, né? E a filosofia nos ajudou, e sobretudo numa leitura marxista dessa realidade social que nós vivíamos e vivemos, na perspectiva de uma mudança de paradigma, né? E ali na cidade as pessoas viviam e vivem a violência, vieram para a cidade de forma mais parecida com uma expulsão, de fato, do campo, do que uma opção em sair do campo e vir para a cidade. E chega na cidade na perspectiva de arrumar um emprego e de ter vida digna, de ter trabalho, de ter casa, mas acabam não encontrando nada disso e são obrigados a irem para as periferias, fazer ocupação nas cidades também, porque não tinham possibilidade econômica de comprar terreno, de construir casa, de ter uma vida digna. E esse mesmo processo de vinda e dessa realidade, essa realidade é que nos ajudava a reinterpretá-la à luz da teologia, à luz da filosofia, à luz da sociologia, para a gente poder organizar essas pessoas nas comunidades eclesiais de base e encontrar uma perspectiva de vida. Então é a sociologia que entra aí como o terceiro elemento. A sociologia como um terceiro elemento foi fundamental quando ela permite a gente poder fazer esse confronto e essa nova leitura, essa releitura da própria realidade. E na sua passagem aqui pela Assembleia Legislativa, como deputado estadual, o senhor acha que faltou no debate em torno dessas questões da reforma agrária e da segurança alimentar esses três pontos, sociologia, filosofia e teologia, como os elementos que iriam impulsionar e né, na sua avaliação, trazer a solução para esses problemas? Você sabe que a política, às vezes ela discute um monte de coisas, mas mais como cortina de fumaça. Às vezes o nosso discurso é mais para esconder que para revelar. Nós vivemos num cenário político muito parecido com isso que eu estou falando, né? Nós não dizemos as coisas que têm que ser ditas, os políticos às vezes se atrapalham um pouco ou se escondem um pouco atrás de discurso, atrás de palavra, atrás de semântica, para não revelar efetivamente a realidade. Então eu acho que isso na Assembleia é uma questão ainda bastante complicada, né? Às vezes os interesses, as questões que estão em causa aqui, que são debatidas aqui, nem sempre têm esses instrumentos, ou seja, da filosofia, da sociologia, da teologia, ou outros elementos, inclusive, para que a gente possa avançar numa proposta de uma Assembleia mais democrática, mais transparente e que produzam leis que beneficiem efetivamente a população e que fiscalize de forma bastante dura, né, atuante, o próprio Estado. Essa situação de discursos que escondem determinadas realidades, conforme o senhor destacou, o senhor acha que isso atrasa a urgência da política e uma urgência que não é a urgência da população? A população cobra mais celeridade, mais rapidez, mais resultados práticos da política, porque a urgência é diferente. E esse discurso pode atrasar a urgência da política, que já não é tão assim? Pode não, ela atrasa, né? Ela atrasa. Eu acho que nós precisamos fazer um pouco aquele exercício que Paulo Freire nos ensinava. O nosso discurso tem que cada vez mais parecer com a nossa prática, né? Parecer com a nossa prática. Eu acho que essa verdade, né, proposta por
Paulo Freire ainda está muito distante do nosso processo, até de formação nas nossas universidades, nas nossas escolas, e sobretudo na política. Eu acho que a política criou um problema sério para nós políticos. Dizer hoje que você é político é um negócio meio desagradável, né? A população está cansada, a população gostaria de ver os políticos mais atuantes e é para isso que eles nos elegem, para que a gente seja efetivamente a voz deles, que a gente seja efetivamente a representação deles, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados Federal, seja no Senado, seja nas prefeituras, seja nas câmaras municipais. O povo está cansado. Eles esperam que os políticos mudem de postura e sejam efetivamente representantes do povo e que façam essa discussão, que tenham essa relação com a população, que escutem mais. Eu via Rubem Alves, que já faleceu, um grande filósofo, teólogo, ele dizia que nós fazemos curso para tudo, para aprender a falar, para aprender a fazer discurso, e que estava na hora da gente fazer um curso de escutatória. Nós precisamos escutar mais, né? Dialogar mais numa perspectiva de mudanças para que a gente possa construir cada vez mais uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Deputado Tito, segurança alimentar e reforma agrária são temas absolutamente correlatos. Nesse sentido, o senhor observa que eles estão andando juntos no debate dentro do parlamento ou não? Porque tem que andar junto, eles são correlatos, uma coisa depende da outra. Não são temas que preocupam muito o parlamento. Eu tenho deputados que têm compromisso com essa causa, inclusive a deputada Márcia Lia assumiu as duas frentes parlamentares que eu coordenava e vem fazendo um bom trabalho. Mas ainda é um trabalho que o eco disso ainda é pequeno. Precisamos de mais parlamentares se envolvendo nessa discussão, e nessa causa. Nós temos hoje no estado de São Paulo, Mauro, 14 mil famílias acampadas na beira da estrada, que passam por todo tipo de humilhação, de violência. A própria situação de acampado na beira da estrada já é uma situação de violência. Você morar debaixo de uma lona, na beira da estrada, você se expõe, você corre risco de vida. Ali, às vezes, você passa fome, ali passa frio, às vezes vem temporais que destroem os barracos, crianças que às vezes ficam ao relento. Nós temos um problema ainda de pessoas que passam ameaçando, dando tiro para cima e às vezes tiro até nos próprios barracos dos acampados. Então, a violência ali é muito grande, né? Eles vivem muito precariamente e às vezes até passam dificuldades de comida. As cestas básicas às vezes não chegam, atrasam, eles precisam ir atrás. Então, esse tipo de violência e o número de famílias envolvidas ainda nessa busca de um pedaço de chão para poder produzir e cuidar e criar expectativa, né, nas suas utopias, na sua esperança, ainda é uma luta muito grande a ser feita pelo parlamento, e pelo movimento como um todo. Nós temos muita dificuldade na relação com a Polícia Militar, por exemplo, do Estado de São Paulo. Nós temos muita dificuldade com o jurídico no Estado de São Paulo e no Brasil. Nós temos assassinatos aos montes, nós temos um número altíssimo de assassinatos no campo. Já nesse primeiro semestre, nós tivemos agora, drasticamente, os 10 que foram assassinados lá no Pará. Nós tivemos 2 líderes agora do Quilombola, que foram assassinados assim barbaramente. Um desses casos chamou muita atenção, porque eram 2 irmãos que estavam lá no campo, carpindo, trabalhando. O carro para, eles descem armados e executam com tiro na cabeça, com tiro no peito, no trabalho deles. Então, nós temos uma série de questões que precisamos equacionar. A questão da alimentação, nós precisamos
discutir, nós tivemos agora há poucos dias aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir a questão do agrotóxico na alimentação, né? Que nós queremos produzir comida, mas comida com qualidade, né? Até a gente dizia, se for para produzir essa comida que o agronegócio produz, está resolvido o problema da comida no mundo. Mas não é esse tipo de comida que nós queremos produzir. Nós queremos produzir comida sem veneno, nós queremos produzir comida com tecnologia para o pequeno produtor poder trabalhar e não ser escravo do seu próprio trabalho, que o trabalho da lavoura, o trabalho da terra é um trabalho pesado, e segurar os nossos jovens com perspectiva de futuro no campo. O Brasil é um país de muita terra, né? Um país que produz em qualquer região uma diversidade de solo, de clima impressionante, né? Mas a concentração de terra na mão de poucos é um dos grandes crimes e um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar no nosso país. Na sua atuação, deputado Tito, junto à Pastoral da Terra, o senhor apoia uma publicação, Conflitos no Campo Brasil 2016. Seguramente essa publicação vai embasar a discussão de políticas públicas aqui na Assembleia Legislativa. Esse é o grande objetivo, de contribuir para a formulação de novas leis e que possam melhorar esses dois aspectos, a questão da reforma agrária e da segurança alimentar. É uma forma também, neste apoio a essa publicação, também de se sentir um pouco deputado, né, colaborando com a formulação das leis, não é isso, deputado? Claro, eu acho que esse texto, aliás, a CPT começou a acumular informações, dados sobre o conflito no campo desde 1980. A CPT ela é fundada em 75, quando Pedro Casaldari, quando um bispo que marcou profundamente a história no nosso país, é um bispo espanhol que veio como padre, depois se fez bispo na década de 70, 75, e na tua consagração de bispo, ele lança uma carta pastoral desafiando a igreja e a sociedade a olhar para essas questões do conflito, sobretudo por conta da questão indígena na região do Araguaia, onde ele começou a atuar efetivamente como bispo. E daí para cá a CPT começou a organizar esses dados e a partir de 1985 ela começou a lançar todos os anos o número de conflitos e não só números, mas sobretudo uma reflexão sobre as causas desses números, né? Por que se mata tanto? Por que se tem tanto conflito no campo? Então, uma reflexão que vem resgatando a história da terra no nosso país e, consequentemente, a história dos assassinatos, das violências no campo. E, de uns tempos para cá, ela com uma metodologia bastante científica, com um acúmulo de experiências, são dados assim bastante confiáveis, né, que a CPT tem nesse trabalho, também trazendo a questão da água, né, a questão indígena, a questão da luta pela reforma agrária e buscando fundamentação nessa direção e também mostrando com clareza dados para a gente entender todo esse processo. Por que a terra é tão cobiçada nesses últimos anos no nosso país, né? Então nós temos grandes problemas, grandes desafios ainda a enfrentar nessa questão da terra no país e nos dias que nós estamos vivendo hoje. Aqui na TV Alesp, você acompanha o programa Memórias do Poder Legislativo, hoje recebendo o ex-deputado Francisco Campos Tito, do PT, e este programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida com o nosso papo. Estamos de volta aqui na TV Alesp com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, e hoje recebendo o ex-deputado estadual Francisco Campos Tito, do PT. Deputado Tito, vamos falar então da sua produção legislativa aqui na Assembleia.
Nesse período de 2 anos e 3 meses que o senhor permaneceu aqui, o que o senhor achou de mais importante, o que não deu certo, que acabou sendo vetado no Executivo e não cumpriu o objetivo que o senhor queria? Olha, eu penso que a Assembleia Legislativa ainda ela é uma Assembleia Legislativa muito atrelada ao governo do Estado. Eu penso que nós podíamos ter uma Assembleia Legislativa mais autônoma, mais independente, que dialogasse mais entre os parlamentares e que fizéssemos, de fato, um enfrentamento sadio, né? Um enfrentamento crítico e que nós pudéssemos fiscalizar mais as políticas públicas do Estado de São Paulo. Eu, enquanto deputado, não gosto da palavra frustração, porque frustração parece que é aliada à depressão, né? Ou parece frustrada. Um olhar sobre o retrovisor, né? E, na verdade, tem que olhar para frente. Né? Não é isso que se trata. Mas 2 projetos importantes que fiz, que é o projeto de irrigação, visando exatamente a beneficiar as famílias que são da terra, que às vezes não conseguem produzir porque não tem subsídio para comprar um equipamento de irrigação para poder produzir, porque se você não tem água, como é que você produz, né? Aí você fica lá na sua terra com gadinho e não consegue expandir, não consegue produzir comida, e até às vezes o próprio gadinho tem dificuldade de abastecer eles de água. E não é um projeto que nós inventamos do nada, é um projeto que alguns estados já funciona há muito tempo. Nós adaptamos esse projeto à realidade nossa aqui do estado de São Paulo, e esse projeto foi aprovado na Assembleia, mas vetado pelo governador. Né? E um outro projeto que também foi aprovado e vetado pelo governador era a proibição, em qualquer circunstância, a bala de borracha. Nós fizemos um estudo, né? A universidade ajudou, inclusive, a fornecer fundamentação para que a gente apresentasse esse projeto de lei proibindo o uso de bala de borracha em manifestação, em campo de futebol, sei lá, onde... e foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, mas o governador também veta o projeto. Então, e depois a gente não tem retorno desse veto para que esse veto possa ser derrubado aqui na casa, né? Então, acho isso uma falha, uma questão que precisa ser debatida aqui nessa casa e resolvida entre os parlamentares, na perspectiva de ter um pouco mais de independência do Executivo. Esses 2 projetos eu investi bastante neles e acreditava neles, porque eu acho que abri uma possibilidade grande na lei para beneficiar as famílias da agricultura familiar, dos assentamentos, e ao mesmo tempo a gente controlar um pouco essa agressão da polícia com bala de borracha que tem feito vítimas, né? Pessoas que ficaram com problema de vista, perderam a vista, e dependendo do lugar onde ela atinge a pessoa, ela pode levar a óbito, né? Então foram 2 trabalhos bastante intensos aqui nesses 2 projetos, que fiz esse, inclusive, com o deputado Marculino, mas tivemos, e não sei, esses projetos podem ser retomados e rediscutidos aqui na casa, né? Mas depois eu tive um projeto que foi aprovado, que é a questão do selo para as entidades que cuidam de idoso, para que elas possam ter esse selo que o Estado dá esse selo a essas entidades, para que a gente possa confiar nas entidades que cuidam efetivamente de idosos no nosso Estado, porque tem muita gente cuidando de idoso pensando que as pessoas são coisa, né? Então, que o Estado possa fiscalizar mais e melhor essas entidades que cuidam dos nossos idosos aqui no Estado de São Paulo. Lá no seu município, deputado Tito Sumaré, o senhor chegou a ser secretário de governo, secretário de obras, e o senhor defende um governo participativo. Quais são as diferenças e também as semelhanças
de um governo participativo, ou seja, com a presença da população, estando no executivo, como o senhor atuou lá, e estando no legislativo, como o senhor atuou aqui? Tem muitos pontos em comum ou tem mais pontos divergentes e não comuns? São dois poderes independentes, mas acho que os dois poderes necessitam de dialogar com a população. Mas o executivo mais ainda, porque é ele que executa lá as políticas públicas. Eu acho que o que falta para nós nesse país é amadurecer um pouco essa concepção de política pública, né, de fazer política pública nos nossos municípios. Nós temos um histórico muito interessante do Poder Executivo. Sou eleito, agora quem manda aqui sou eu, né? E decido em quatro paredes o que tenho que fazer para a minha cidade, né? Então envolve uma série de questões. E, na verdade, os municípios ainda são muito caixa fechada, né? Ninguém sabe muito bem como é que as coisas se dão dentro de um governo, como é que as coisas acontecem efetivamente dentro da execução do mandato de governo numa cidade. Volto um pouco a falar da mesma questão que nós discutimos atrás. Às vezes se cria muita cortina de fumaça para que a população não saiba exatamente quais os recursos que vêm, onde são gastos. Eu acho que essa satisfação, esse diálogo, essa conversa, sobretudo com os segmentos organizados do município, é preciso ter muito diálogo, né, para que a gente possa entender os problemas da cidade e fazer opções, ou inversão, inclusive, de prioridades no município. Eu acho que o diálogo é sempre um caminho que deve existir, tanto no poder legislativo, os vereadores no município, discutindo com a população e discutindo com o executivo, e aqui também. Eu acho que esse diálogo com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, tem que fazer mais esse diálogo com o governo do Estado para que as coisas fiquem mais claras e que o executivo, que o legislativo possa influenciar mais e ajudar mais o Estado a cumprir, sobretudo, funções do Estado na política pública do Estado. Nós criamos no município de Sumaré, no governo do professor Baquim, políticas públicas para a mulher, para o negro, para o jovem, para o adolescente, para a criança, né? Então, isso estava sendo assim, uma coisa nova na nossa cidade, para a gente poder discutir com todos esses segmentos quais são os problemas que eles enfrentam, né, na cidade. Para a gente humanizar a cidade, para a gente criar condições de relações mais saudáveis dentro da cidade e que a população entenda exatamente que o recurso que entra no município seja um recurso que volte efetivamente com políticas públicas à sociedade. Esse diálogo aqui da Assembleia Legislativa com a população, de certa forma, acontece por meio das audiências públicas quando da elaboração do orçamento, da elaboração da LDO e da elaboração do orçamento do Estado. Se houver efetividade nesse tipo de conversa, quando os deputados vão até as bases, até as regiões administrativas ouvir de fato a população, ou o senhor acredita que possa ter alguma outra ferramenta que promova esse tipo de diálogo também? Eu acho que essa ferramenta, ela é uma ferramenta extremamente apropriada nessa discussão do orçamento do Estado junto à população das regiões do Estado, é fundamental. Ali aparecem os prefeitos, aparecem os vereadores, aparece a população de segmentos organizados na área da saúde, etc., etc., com suas demandas. Eu senti e eu participei de quase todas. É uma das coisas que eu gosto de fazer, mas eu me senti assim bastante desmotivado a isso, porque ela não produz o resultado que deveria produzir, porque não é levado a sério aqui
pelo relator depois do orçamento e pelo próprio governador. Então eu acho que nós gastamos muito tempo, gastamos recurso inclusive e temos um resultado muito baixo em relação àquilo que era a minha expectativa efetivamente do trabalho na comissão do orçamento de visitar os municípios e ouvir os municípios. Foi bom, foi excelente para mim no sentido de conhecer melhor o Estado, de conhecer melhor as demandas, quais as regiões mais pobres, quais as regiões mais carentes, quais eram efetivamente as demandas das regiões do Estado de São Paulo. Mas quando chegávamos aqui com todo esse trabalho feito, ele era desconsiderado e a gente fazia uma luta danada aqui para poder incluir no orçamento algumas das reivindicações que achávamos que tinham que aparecer no orçamento de alguma forma. Mas era uma batalha e continua sendo uma batalha e isso não é acolhido com mais seriedade por parte da Assembleia Legislativa como um todo. E essas ferramentas de diálogo, as audiências, elas representam a melhor ferramenta de diálogo, embora não tenham tido a efetividade conforme as razões que o senhor destacou agora. Existe uma outra ideia? Não, eu acho que essa ideia é boa, mas ela tinha que ser levada mais a sério. Eu percebi em algumas regiões, por exemplo, que a demanda que eles traziam eram demandas reprimidas de muito tempo e sequer tinham tido resposta e sequer dito por que não foram, por que não seriam inclusas no orçamento do Estado. Então eu senti em algumas regiões a pouca participação por conta desse desconforto de ir para os debates, ir para as audiências, mas o resultado não chegava àquele município, àquelas demandas apresentadas pela população, ou pelo vereador, pelo próprio prefeito. Então isso acaba caindo no descrédito. Eu acho que nós não temos que ficar inventando muita coisa, eu acho que nós temos que ser sérios naquilo que nós fazemos e, claro, ir melhorando e qualificando melhor isso. Eu acho que esse trabalho de participação na elaboração do orçamento da casa tem que ser levado mais a sério aqui pela própria casa. Deputado Tito, o que é que moveu o senhor a querer disputar a prefeitura da sua cidade, a prefeitura de Sumaré? Como é que funciona esse tipo de... eu tenho essa vontade e eu quero ir para a disputa. O senhor apresenta essa ideia para o partido viu no senhor, pela sua presença na Assembleia Legislativa, pelo trabalho, a pessoa que deveria ser a pessoa representante nesta eleição, é uma via de mão dupla entre o partido e o candidato? Como é que funciona isso? As coisas acontecem. O que aconteceu efetivamente comigo? Eu nunca pleiteei ser candidato a deputado, nunca fui candidato a vereador e milito no partido desde a fundação. Eu ajudei a fundar o partido na minha cidade e sempre fui militante do partido. Até quando eu saí de Sumaré e fui fazer outros trabalhos em outras cidades, eu me filiava no partido, nas outras cidades, mas eu nunca tive assim essa intenção, essa pretensão em ser candidato a deputado, o vereador, o prefeito. E quando eu fui trabalhar no governo, você vai fazendo um trabalho e, de repente, o partido me chama e entende que eu tinha condições de fazer essa disputa. E eu até dizia, escuta, eu acho que vocês precisam repensar essa questão. Eu nunca fui candidato a nada. E discutimos, dialogamos muito, amadurecemos essa ideia. E claro que eu não fui forçado a tomar essa decisão, mas acabei assumindo essa tarefa de militante do meu partido. E comecei a trabalhar e fazer a campanha, viajei um pouco o Estado, eu já tinha andado bastante, inclusive, no Estado, por conta do meu trabalho enquanto franciscano, enquanto frade capuchinho, e fui atrás desse trabalho. E eu fiquei surpreendido com o resultado da eleição na época, para quem nunca tinha pretensão em ser candidato,
E para quem nunca tinha sido nem candidato a vereador, não tinha disputado nenhuma outra eleição, eu tive quase 40 mil votos na minha cidade e tive mais 26 mil votos, mais de 26 mil votos fora da minha cidade. Eu tive 66.011 votos e não me elegi. Mas me senti em paz porque achei que eu tinha cumprido com aquele trabalho que eu havia me proposto a fazer. Né? E trabalhei muito, porque eleição é um negócio cansativo. E Sumaré nunca tinha tido um deputado. E aí, quando eu terminei a eleição com essa votação, o próprio pessoal do meu partido, de outros partidos aliados do próprio governo, que nós éramos governo nessa época, já começaram a discutir comigo que eu devia, então, ser candidato a prefeito na próxima eleição. E eu até resisti um pouco a essa tarefa, né? Mas acabei entendendo que eu não tinha muito o que fazer, que eu tinha que fazer essa disputa. Eu me lembro, na época o senhor falava, eu fui chamado, né, houve um chamamento e eu vou atender esse chamamento. Isso. E fizemos uma disputa bonita. A disputa é sempre um processo de aprendizagem, você acaba conhecendo mais a cidade, te obriga a estudar um pouco mais a cidade, te obriga a dialogar com a população, te obriga a andar para a cidade toda, e no andar na cidade você consegue descobrir problemas que às vezes a gente nem imaginava acontecendo na sua cidade. Foi uma experiência bonita, eu perdi a eleição, acho que por 5, 6%, né? Tive uma votação, acho que mais de 58 mil votos na cidade, e quando terminou a eleição, que eu havia perdido a eleição, nós tínhamos o resultado da eleição de outras cidades do meu partido e tinha sido eleito aqui o Grana e o prefeito era o deputado aqui de Mauá. Donizete Braga. Donizete Braga. Então, olha, puxa vida, eu perdi a eleição aqui, mas agora eu vou ter que assumir o mandato lá na Assembleia Legislativa, né? E aí comecei a me preparar para assumir o mandato aqui na Assembleia Legislativa e vim para cá e foi uma experiência extremamente importante na minha trajetória de vida e na minha trajetória de militante político do meu partido. E nessa disputa para prefeito, deputado Tito, foi uma chapa pura, o seu vice era do PT também. Não. Na eleição de 2012 não foi chapa pura. Foi a última, então? Foi uma coligação até que grande e o meu vice era do PCdoB. Nessa última agora eleição de 2016, que foi uma chapa pura. Sim. Meus dois vices, né? Porque 20 dias antes da eleição, o nosso vice foi injustamente cassado e a gente já estava às vésperas da eleição e entendemos que era por bem trocar o vice, porque senão estava impugnada toda a chapa, né? E aí trouxemos um outro vice, mas do PT com chapa pura. Então, nessa última então foi chapa pura. O que o senhor pensa da questão da chapa pura? É fundamental para que os partidos não se coliguem tendo bandeiras muito diferentes, que às vezes mesmo dentro da mesma corrente, dentro da esquerda ou dentro da direita, os partidos já têm lá suas diferenças, né? E às vezes acontecem coligações entre correntes completamente diferentes. Como é que o senhor avalia essa questão? É importante a chapa pura ou é importante fazer uma coligação em razão da governabilidade que vem posteriormente? A coligação, eu acho que nesse modelo político que nós temos no Brasil, nós precisamos passar por uma reforma política, mas nesse modelo que nós temos, ela é importante e ela é necessária, né? Você aglutinar mais força para poder vencer as eleições. Eu não acredito em coligações que você também tenha que ganhar a qualquer custo. Ou seja, vamos fazer coligação com todo mundo para ganhar as eleições. Porque isso depois inviabiliza a própria governabilidade. Né? Então, é uma faca de duas pontas, né? Porque você facilita para ganhar a eleição, mas dificulta para governar e ela compromete a própria governabilidade. E aí você fica uma parte grande do seu tempo tendo que discutir com os partidos, com as coligações,
uma série de questões. Eu acho que se você consegue vencer as eleições com uma chapa mais reduzida, com uma coligação mais enxuta, facilita, inclusive, você assumir a cidade, sabendo efetivamente como é que você vai tocar a cidade. Então, as duas coisas são importantes, mas eu acho que o exagero, tanto de um lado quanto do outro, prejudica as eleições. Eu disputei a eleição com chapa pura por conta de uma crise política que nós vivíamos dentro do próprio partido e que houve um isolamento nosso. Não é que eu queria necessariamente ter saído com chapa pura, e nem o PT. Nós tentamos dialogar, tentamos conversar, né? Mas existia uma resistência numa perspectiva de coligação com o PT na cidade, mas ao mesmo tempo eu e o PT entendíamos que era necessário, ganhando ou perdendo as eleições, fazer essa disputa, né? Mesmo porque o PT passava por uma crise, mas eu liderava a pesquisa por um bom tempo. Nós lideramos a pesquisa até muito próximo às eleições, mesmo sozinho, com uma chapa própria, pura na cidade. Eu vi uma conjuntura muito favorável à nossa candidatura. Não muito ao PT, mas à nossa candidatura. Nós vivíamos uma situação muito boa para isso. Mas, por conta do isolamento, nós acabamos perdendo as eleições. Os interesses de Sumaré aqui na Assembleia Legislativa estão sendo bem olhados, bem observados pelos representantes aqui presentes, não necessariamente de Sumaré, mas pelas cidades da região metropolitana de Campinas? Nós temos um problema na nossa cidade. Eu fui deputado durante 2 anos e 3 meses e não consegui ajudar a minha cidade. Eu ajudei as entidades, APAI, Pestalozzi, essas entidades que prestam um grande serviço para a nossa cidade, porque o recurso ia direto para as entidades. Eu não consegui levar recursos para a minha cidade, porque a nossa cidade não tinha CND. A prefeita que ganhou perdeu logo de cara a CND e não mexeu uma palha para resgatar e recuperar a CND. E sem CND, você sabe, Mauro, nós não conseguimos levar recurso para a nossa cidade. Infelizmente, foi difícil nesse sentido. Ainda agora, essa semana, a pessoa lá da Prefeitura de Convênios me procurou, me ligou, eu estava na estrada. Olha, estou olhando aqui, você mandou algumas emendas aqui para a cidade, como é que é isso? Tem jeito de resgatar isso? Mas não tem, nós perdemos essas emendas. Perdemos porque a cidade não tinha CND. E o recurso que vem do governo federal via deputado hoje, por conta do orçamento impositivo, não leva em consideração a questão da CND, que é a certidão negativa de débito, ou seja, a prefeitura perde o direito de receber verbas, e não é só de emenda parlamentar e alguns outros recursos, ela perde também. Então, nesse sentido, eu não consegui ajudar a minha cidade, infelizmente a prefeita não manteve a CND. Não só eu, os deputados da região também tiveram dificuldade e não conseguiram ajudar. 10 segundos, deputado, para a sua mensagem final, para o nosso telespectador, aquele que acompanha o senhor lá na sua cidade. Eu quero agradecer a oportunidade, Mauro, de estar aqui debatendo esse passado e presente, né? E desejar à nossa cidade, que acabou inclusive de fazer aniversário agora, dia 26, é aniversário da nossa cidade, um abraço à nossa população e que a nossa população esteja sempre atenta e cobrando do Poder Executivo aquilo que ele se propôs a fazer. Eu acho que nós, na campanha, discutimos com a população, criamos uma expectativa na população, criamos esperanças na população e aqueles que ganham a eleição possam efetivamente assumir essa tarefa e dar respostas àquilo que prometeram à nossa população. Muito obrigado. Francisco Campos Tito, do PT, foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nosso entrevistado de hoje no programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa e até o próximo. Tchau, tchau.